Meu nome é Antônia dos Santos Silva. Tenho hoje 85 anos. E se vocês acham que com essa idade a gente não lembra mais de nada, estão muito enganados. Tem coisa que gruda na alma da gente como melado grudento, que nem com reza brava consegue tirar. E olha que eu já tentei de tudo, viu? Já acendi vela, já tomei banho de folha, já rezei terço até os dedos doerem, mas tem lembrança que é danada de teimosa. Fico feliz de vocês estarem aqui me ouvindo, porque quando a gente conta nossa história, outras pessoas podem se reconhecer e encontrar força para enfrentar os demônios delas também. Cada um que escuta pode ajudar alguém que está passando por isso agora mesmo. Então vocês que estão aí do outro lado da tela são parte importante dessa corrente de proteção. Nasci lá no interior da Paraíba, numa cidade tão pequena que nem no mapa aparecia direito. Era um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as casas eram de taipa e o silêncio pesava mais que pedra no peito. Naquele tempo, não existia energia elétrica nas casas dos pobres, não tinha água encanada, muito menos essas modernidades de hoje. A vida era dura, feito sola de pé descalço, no sol quente. Minha mãe, coitada, lavava roupa para os outros para conseguir uns trocados, e meu pai, esse eu nem lembro direito do rosto, porque sumiu quando eu ainda era muito novinha. Dizem que foi embora com uma mulher de fora, outros falam que morreu numa briga de facão, mas pra mim tanto faz, porque homem que abandona filho pequeno é igual a vento. Faz barulho, mexe com tudo e depois some sem deixar nada de bom. Quem ficou para tomar conta de casa foi meu irmão mais velho, o Benedito. Ele tinha apenas 16 anos, mas já se achava o dono de tudo e de todos. Era alto, forte, com aqueles olhos que pareciam que estavam sempre tramando alguma coisa ruim. A vizinhança toda elogiava ele. Que menino responsável, cuidando da casa, da mãe e da irmãzinha. Se soubessem o que esse menino responsável fazia quando ninguém estava olhando, talvez mudassem de opinião bem rapidinho. Mas naquele tempo, minha gente, criança não tinha voz, principalmente menina. A gente era criada para obedecer calada e aceitar tudo que os homens da casa decidissem. Era assim que funcionava, e quem questionasse apanhava até aprender a ficar quieta. Eu tinha apenas 9 anos quando tudo começou a desandar. Era uma tarde dessas bem quentes, que até as galinhas ficavam de bico aberto procurando sombra. Minha mãe tinha ido entregar umas roupas lavadas na casa da dona Rica do centro da cidade e disse que ia demorar, porque ia aproveitar para fazer umas compras no mercadinho. Eu fiquei em casa com Benedito, brincando com uns bonequinhos que eu mesma fazia com espiga de milho e retalhos de pano. Era inocente demais para perceber o jeito que ele me olhava, como se eu fosse um doce que ele estava com vontade de provar. Antoninha, ele disse com aquela voz melosa que me dava arrepio na espinha. Vem, cá que eu vou te ensinar uma brincadeira nova. Eu, boba que nem pintinho recém-nascido, larguei meus brinquedos e fui correndo, porque confiava nele como confiava no padre da igreja. Ele sentou na cama dele e me puxou para perto. Disse que a brincadeira era sobre carinho entre irmãos, que irmão mais velho tinha que ensinar irmã mais nova sobre essas coisas da vida. Começou passando a mão no meu braço, depois nas minhas costas, e eu já estava sentindo um negócio esquisito na barriga. Uma vontade de correr que eu não sabia explicar. Isso é normal. Ele sussurrava no meu ouvido. Toda menina tem que aprender essas coisas, senão quando crescer, não vai saber como se comportar com o homem. A mão dele foi descendo, tocando em lugares que me faziam querer sumir dentro da terra. Eu tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Fica quietinha, não vai doer nada, é só carinho de irmão. Mentira desgraçada. Doía sim, doía na alma, no corpo, no coração que batia. Descompassado de medo e nojo. Quando terminou de fazer as maldades dele, ainda teve a cara de pau de dizer: não conta nada pra mamãe, viu? Ela está muito cansada e se souber disso pode ficar doente e morrer. Você não quer que mamãe morra, né? E assim começou o meu inferno particular. Se vocês estão gostando dessa conversa nossa e acham que histórias como essa precisam ser contadas para proteger outras crianças, deixem seu gostei aí embaixo. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir, porque infelizmente essa realidade ainda existe, e quanto mais gente souber reconhecer os sinais, mais crianças podem ser salvas. Benedito foi ficando cada vez mais ousado.
O que começou como carinho de irmão virou rotina semanal, depois quase todo dia. Ele sabia exatamente quando minha mãe saía, conhecia todos os horários dela e aproveitava cada minutinho para fazer as safadezas dele comigo. Eu vivia com medo, sempre de olho na porta, sempre torcendo para alguém chegar e interromper aquele pesadelo. Meu corpo foi mudando, ficando mais magro, mais fraco, porque a comida não descia mais direito. Tinha dia que eu vomitava só de ver ele se aproximar. Minha mãe percebia que eu estava diferente, perguntava se eu estava doente, se tinha acontecido alguma coisa, mas como é que eu ia contar? Ele tinha dito que ela podia morrer se soubesse, e eu acreditava piamente naquelas palavras venenosas. Na escola, que ficava longe de casa e eu ia a pé por uma estrada de terra cheia de buraco, eu não conseguia mais prestar atenção nas lições. Ficava no canto, quietinha, sempre pensando no que me esperava quando chegasse em casa. A professora, Dona Lourdes, uma senhora de cabelo grisalho e óculos no final do nariz, começou a notar que eu estava estranha. Um dia, ela me chamou depois da aula e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu quase contei, a vontade de gritar e pedir socorro estava atravessada na garganta, mas aí lembrei das ameaças dele e menti que estava tudo normal. O pior de tudo era que Benedito conseguia disfarçar tão bem na frente dos outros que ninguém desconfiava de nada. Na frente de minha mãe, ele era o filho perfeito. Ajudava com os afazeres, trazia água do poço, rachava lenha para fogão. Na frente dos vizinhos, era o irmão protetor que cuidava bem da irmãzinha. Mas quando estávamos sozinhos, virava um monstro que me fazia coisas que eu nem sabia que existiam no mundo. E o pior é que ele foi me convencendo aos poucos que aquilo era culpa minha, que eu que estava provocando, que menina que não obedece, irmão mais velho, vira mulher ruim. Chegou um ponto que eu comecei a achar que era mesmo culpa minha. Criança é muito influenciável, e quando alguém que deveria te proteger fica repetindo toda hora que você é culpada de alguma coisa, você acaba acreditando. Eu me sentia suja, como se tivesse uma marca na testa que todo mundo podia ver. Parei de brincar com as outras meninas, porque achava que elas iam descobrir o meu segredo e iam me julgar. Virei uma menina calada, sempre de cabeça baixa, sempre com medo de tudo e de todos. Vocês que estão acompanhando essa história desde o começo, se puderem se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a alcançar outras pessoas que podem estar precisando ouvir essas palavras. E me digam nos comentários, vocês já presenciaram alguma situação que parecia estranha envolvendo uma criança? Às vezes um adulto perceber que algo não está certo pode salvar uma vida inteira. Hoje, aos 85 anos, eu tenho vergonha de lembrar. Dizia que era para me preparar para a vida, que toda mulher precisava saber essas coisas, senão ia ser rejeitada pelos homens quando crescesse. Que preparação era essa, meu Deus? Preparação para o inferno? Um dia, quando eu completei 11 anos, idade que deveria ser de boneca e brincadeira de roda, ele decidiu que eu já estava pronta para a última etapa do que ele chamava de educação. Minha mãe tinha saído bem cedinho para lavar roupa no riacho que ficava longe de casa, e só voltaria no fim da tarde. Era a época de seca brava, dessas que rachava o chão e matava até mandacaru. Então, ela tinha que ir bem longe procurar água limpa. Benedito esperou ela sumir de vista e veio com aquele sorrisinho safado que me fazia querer me enfiar debaixo da terra. Hoje você vai virar mulher de verdade, Antoninha, disse ele enquanto trancava a porta da casa. Eu sabia que alguma coisa muito ruim ia acontecer porque ele nunca tinha trancado a porta antes. Sempre deixava entreaberta para caso alguém chegasse de surpresa, ele ter tempo de parar e fingir que não estava fazendo nada. Mas dessa vez não. Dessa vez ele queria ter certeza absoluta de que ninguém ia interromper. Tentei correr para o quintal, mas ele me agarrou pelo braço com tanta força que ficou roxo por semana. Não adianta fugir, uma hora isso tinha que acontecer mesmo. Melhor ser comigo, que sou teu irmão e te amo, do que com qualquer desconhecido por aí. O que aconteceu naquele dia, eu não vou contar nos detalhes, porque tem criança que pode estar ouvindo, mas foi o dia que minha infância morreu de vez. Foi o dia que eu entendi que o mundo era um lugar muito mais cruel do que eu imaginava. Ele me machucou de um jeito que eu nem sabia que era possível machucar alguém. Doía no corpo, doía na alma, doía em lugares que eu nem sabia que existiam dentro de mim. E o pior de tudo era a cara dele durante tudo aquilo,
como se estivesse fazendo uma coisa boa, como se estivesse me dando um presente. Pronto, disse ele quando terminou. Agora você é mulher. Mas lembra, se contar para alguém, eu mato a mamãe e depois me mato também. Aí você vai ficar sozinha no mundo, e menina sozinha vira coisa muito pior do que você pode imaginar. Depois desse dia, eu virei um fantasma dentro da própria casa. Andava pelas paredes, comia sem sentir gosto, dormia quando o corpo desabava de cansaço. Minha mãe notou a mudança. Claro que notou. Ela não era cega, mas naquele tempo, as mães não faziam muita pergunta. Se a filha estava estranha, era porque estava crescendo, virando mocinha. E essas coisas eram normais. Menina nessa idade fica meio avoada mesmo, dizia ela para os vizinhos quando alguém comentava que eu estava muito calada. Se ela soubesse que a filha estava avoada, era porque tinha um demônio dentro de casa estuprando ela todo santo dia. Benedito criou uma rotina diabólica. De manhã, depois que minha mãe saía, ele vinha no meu quarto. De tarde, quando ela ia buscar água ou fazer compra, ele me levava para o quartinho dos fundos. De noite, quando ela dormia pesado do cansaço do dia, ele se esgueirava para o meu canto e fazia as maldades dele bem devagarinho para não fazer barulho. Eu vivia em estado de alerta constante, sempre de ouvido em pé, sempre com medo do próximo momento que ele ia querer me usar. Parei de dormir direito, parei de comer direito, parei de ser criança direito. Na escola, eu desabava. As notas despencaram. Eu não conseguia prestar atenção em nada. Ficava olhando para a janela, imaginando como seria se eu pudesse voar para bem longe dali, para um lugar onde ninguém me conhecesse e eu pudesse começar uma vida nova. Dona Lourdes me chamava a atenção toda hora. Dizia que eu estava no mundo da lua, que precisava me concentrar nos estudos. Como é que eu ia me concentrar se minha cabeça era um furacão de medo, nojo e desespero? Um dia, eu não aguentei mais e resolvi tentar fugir. Peguei uma trouxinha com uma muda de roupa e um pedaço de rapadura que tinha guardado e saí andando pela estrada de terra. Não sabia para onde ia, só sabia que tinha que sair dali. Andei, até meus pés ficarem em carne viva dentro das alpercatas furadas. Quando anoiteceu e eu vi que estava no meio do nada, com medo de bicho, de assombração, de tudo, voltei para casa chorando feito criança perdida que era mesmo. Benedito me esperava na porta com cara de poucos amigos. Tentou fugir, foi? Pois agora você vai aprender o que acontece com quem me desobedece. Ele me arrastou pro quartinho e me deu uma surra que durou não sei quanto tempo. Usou cinto, usou vara de marmelo, usou a mão mesmo. Meu corpo ficou todo marcado, todo dolorido. Depois da surra, ele ainda fez as outras coisas, como castigo extra. Da próxima vez que tentar fugir, eu não vou só te bater. Vou amarrar você numa árvore longe de casa e deixar pros urubus comerem. E se por acaso alguém te encontrar antes, vou contar para todo mundo que você é uma menina perdida, que gosta dessas coisas, que fica provocando o homem. Aí ninguém vai querer te ajudar, porque todo mundo vai saber que tipo de pessoa você é. As ameaças dele eram cada vez mais elaboradas, mais cruéis. Ele sabia exatamente onde apertar para me deixar completamente sob controle dele. E o pior é que eu acreditava em tudo, porque criança acredita no que adulto fala, principalmente quando esse adulto é alguém da família. Eu realmente achava que se contasse para alguém, minha mãe ia morrer, e eu ia ficar marcada para a vida toda como uma menina suja e perdida. Por falar nisso, se vocês estão conseguindo acompanhar essa história pesada sem desistir, eu agradeço de coração. Sei que não é fácil ouvir essas coisas, mas é importante que se fale sobre isso. Se vocês puderem se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas, talvez a gente consiga ajudar alguém que está passando por situação parecida neste exato momento. E me contem nos comentários. Vocês acham que as crianças de hoje estão mais protegidas do que eram no meu tempo? O que mudou e o que ainda precisa mudar? Minha saúde foi ladeira abaixo. Comecei a ter febre constante, dor de barriga crônica, dor de cabeça que não passava com chá nem com reza. Minha mãe ficou preocupada e me levou no curandeiro da cidade, que disse que eu estava com quebranto e passou umas garrafadas amargas para eu tomar. Se fosse só quebranto, minha gente, se fosse só. Caseiro para verme, chá de boldo, lambedor de guaco, achando que ia resolver o problema.
Se ela soubesse que o verme estava bem ali do lado dela, dormindo na cama ao lado. Eu tinha 12 anos quando as coisas ficaram ainda piores, se é que isso era possível. Benedito começou a me emprestar para os amigos dele. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele chamava os colegas da feira, uns homens nojentos que cheiravam a cachaça e suor azedo, e dizia que eu era uma menina esperta, que já sabia fazer umas coisinhas que eles iam gostar. Em troca, eles davam cigarros para ele, às vezes umas moedas, outras vezes cachaça. Eu era moeda de troca, gente. Uma criança de 12 anos sendo usada como moeda de troca por cigarro e pinga. O primeiro amigo dele que ele trouxe foi o Zé do Mercado, um homem de uns 40 anos, banguela, que sempre me olhava de jeito estranho quando eu ia comprar alguma coisa para minha mãe. A Antoninha aqui é muito carinhosa, disse Benedito para ele. E ela gosta de fazer amizade com um homem mais velho. Não é, Antoninha? E eu, com aquele medo paralisante que já vivia dentro de mim, balancei a cabeça que sim, porque sabia que se dissesse não, depois ia ser pior. Muito pior. Zé do Mercado me levou para o quartinho dos fundos e fez coisas que eu nem vou descrever aqui, porque vocês que estão ouvindo não merecem ter essas imagens na cabeça de vocês. Só vou dizer que quando ele terminou, jogou 2 moedas na minha mão e disse: "Você é uma menina muito boa, Antoninha. Vou falar para os meus amigos como você é carinhosa." Eu queria jogar aquelas moedas no rosto dele, queria gritar que eu não era carinhosa, que eu estava sendo obrigada, mas as palavras não saíam. Ficavam presas na garganta, junto com o nojo e o desespero. Depois do Zé, veio o Severino da oficina, depois o João da padaria, depois outros que eu nem sei o nome. Benedito tinha montado um esquema, gente. Minha própria casa virou um lugar de perdição, e eu era a vítima principal dessa maldade toda. Minha mãe trabalhava o dia inteiro fora, e quando chegava, estava tão cansada que mal conseguia fazer a janta e cair na cama. Nunca desconfiou de nada, nunca viu nada, porque Benedito era muito esperto para fazer tudo quando ela não estava por perto. Eu comecei a ter uns ataques estranhos. De repente, do nada, meu coração disparava. Eu não conseguia respirar direito. As mãos ficavam geladas e tremendo. E eu tinha certeza absoluta de que ia morrer. Naquela hora. Hoje eu sei que eram ataques de pânico, mas naquele tempo ninguém sabia o que era isso. Minha mãe achava que era espinhela caída e me levava na benzedeira para fazer oração e puxar a tal da espinhela de volta para o lugar. A benzedeira passava as mãos no meu peito, rezava umas orações em latim e dizia que eu estava com olho grande de alguém, que alguém estava me invejando. Se ela soubesse que o problema não era inveja, era maldade pura mesmo. Na escola, eu virei motivo de piada. As outras meninas reparavam que eu estava sempre suja, sempre com a roupa amassada, sempre com cara de quem tinha apanhado. Começaram a me chamar de Antoninha Suja, Antoninha Lelé, porque eu ficava falando sozinha às vezes, conversando com uns amigos imaginários que eu inventei para me fazer companhia nos momentos de solidão. Dona Lourdes tentava me defender, mas até ela começou a achar que eu tinha algum problema mental. Essa menina não está bem da cabeça, ouvi. Ela falando com outra professora. Talvez seja melhor os pais levarem ela num médico. Médico? Que médico, gente? Naquela época, na nossa região, só tinha médico na cidade grande, que ficava 2 horas de viagem de jumento. E mesmo se tivesse, minha mãe não tinha dinheiro para pagar consulta. A gente mal tinha dinheiro para comer todo dia, imagine para pagar médico. Os únicos médicos que a gente conhecia eram o curandeiro, a benzedeira e a parteira. E nenhum deles sabia tratar o tipo de doença que estava me consumindo por dentro. Benedito percebeu que eu estava ficando muito problemática, como ele dizia. Os clientes dele começaram a reclamar que eu chorava muito, que ficava muito parada, que não colaborava direito. Então ele decidiu tomar uma providência. Começou a me dar umas garrafadas estranhas, que ele dizia que era para eu ficar mais animada, mais carinhosa com as visitas dele. Hoje eu tenho certeza de que tinha álcool naquelas garrafadas, talvez até outras coisas piores. Ele estava me drogando para eu ficar mais dócil, mais fácil de controlar. Com essa bebida estranha no corpo, eu ficava meio aérea, meio desligada do que estava acontecendo.
Era como se eu estivesse flutuando fora do meu próprio corpo, vendo tudo de longe, como se fosse um filme muito ruim passando na minha frente. Às vezes eu nem lembrava direito do que tinha acontecido. Só acordava no outro dia toda dolorida e com gosto amargo na boca. Benedito achava isso ótimo, porque assim eu não dava trabalho, não chorava, não tentava fugir. Mas uma coisa que ele não esperava aconteceu. Meu corpo começou a mudar de um jeito que não era normal. Minha barriga começou a crescer, meus seios ficaram doloridos e eu comecei a sentir enjoos terríveis de manhã. Eu não sabia o que era aquilo, não entendia nada de gravidez nem de bebê, porque ninguém nunca tinha me explicado essas coisas. Só sabia que alguma coisa muito estranha estava acontecendo comigo. Quando minha mãe percebeu minha barriga crescendo, quase desmaiou. Meu Deus do céu, Antoninha! O que é isso? Como é que você... Ela não conseguia nem terminar a pergunta, porque a realidade era tão absurda que não cabia na cabeça dela. Uma menina de 12 anos, grávida, no interior da Paraíba, nos anos 1950. Era um escândalo que ia derrubar a família inteira. Benedito, quando soube, ficou desesperado. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Medo de verdade. Porque uma coisa era os amigos saberem que ele emprestava a irmã, outra coisa bem diferente era a irmã aparecer grávida e todo mundo começar a fazer pergunta. Ele me levou numa mulher que fazia limpeza em meninas, uma bruxa velha que morava numa casa podre nos cafundós do mundo. Essa mulher me deu umas ervas horríveis para beber e enfiou umas coisas dentro de mim que me fizeram sangrar por dias. Eu perdi o bebê, mas quase morri junto. Vocês que chegaram até aqui comigo nessa jornada dolorosa, eu sei que não está sendo fácil ouvir tudo isso. Mas histórias como a minha precisam ser contadas, porque só assim a gente consegue proteger outras crianças. Se vocês puderem se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que estão sentindo ao ouvir essa história, isso me ajuda muito. E me digam, vocês acham que hoje em dia as crianças sabem melhor como se proteger desse tipo de situação? O que vocês fariam se suspeitassem que uma criança próxima de vocês estivesse passando por algo assim? Depois dessa experiência terrível com a limpeza, eu fiquei muito doente. Febre alta, infecção, dor que não passava com remédio nenhum. Minha mãe ficou desesperada, achando que eu ia morrer, mas não sabia o que fazer para me ajudar. Eu não morrer. E foi justamente nesse período que algo inesperado aconteceu. No meio do meu delírio, comecei a falar coisas, a soltar palavras que vinham do fundo da alma ferida. Não quero mais, Benedito. Não quero mais. Para com isso. E minha mãe ouvia tudo. Cada palavra que saía da minha boca ardendo de febre. No começo, ela achou que era só delírio mesmo, coisa de quem estava com a cabeça esquentada pela doença. Mas quando eu comecei a repetir nomes, a falar do Zé do mercado, do Severino da oficina, a mencionar o quartinho dos fundos, ela começou a ligar os pontos. Minha mãe pode ter sido uma mulher simples, sem estudo, mas burra ela não era. Ela juntou as peças do quebra-cabeça, a gravidez inexplicada, meu comportamento estranho dos últimos tempos, as visitas constantes dos amigos do Benedito, minha recusa em ficar sozinha com ele. Quando a febre baixou e eu voltei ao normal, ela veio conversar comigo. Sentou na beira da cama, pegou minha mão, nas mãos calejadas dela, e com uma voz mais doce que mel de abelha disse: "Minha filha, eu preciso que você me conte uma coisa. O que é que o Benedito anda fazendo com você?" Eu gelei na hora. Todas as ameaças dele vieram na minha cabeça como um raio. Se eu contasse, ele ia matar ela, ia me matar depois, ia espalhar para todo mundo que eu era uma menina perdida. Mas tinha alguma coisa diferente no olhar da minha mãe naquele dia. Uma força que eu nunca tinha visto antes. Pode falar. Minha filha, não tenha medo. Sua mãe está aqui para te proteger. E então, pela primeira vez em anos, as palavras começaram a sair. Devagar no começo, aos poucos, mas foram saindo. Contei tudo. As primeiras investidas dele quando eu tinha 9 anos, os amigos que ele trazia, o dinheiro que recebia por me usar, as ameaças, os remédios estranhos que me dava, tudo. Minha mãe escutou calada, sem me interromper nem uma vez, mas eu via as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, lágrimas de raiva, de dor, de culpa por não ter percebido antes. Quando terminei de contar, ela me abraçou tão forte que quase não consegui respirar.
Perdão, minha filha. Perdão por não ter visto, por não ter te protegido. Mas agora eu sei, e agora as coisas vão mudar. Ela se levantou da cama com uma determinação que nunca tinha visto nela. Saiu do quarto e foi direto procurar Benedito, que estava na sala fumando um de seus cigarros malditos. O que aconteceu a seguir, eu ouvi de dentro do quarto, porque minha mãe não gritou, não esperneou, não fez escândalo. Ela simplesmente disse, com uma voz fria que cortava mais que faca amolada: Benedito, eu sei de tudo. Sei o que você anda fazendo com sua irmã. Sei dos homens que você traz aqui. Sei de toda a safadeza que você fez com essa criança. Você tem até o sol se pôr para sair dessa casa e nunca mais voltar. Se eu te vir aqui depois disso, eu te mato. Benedito tentou negar. Tentou inventar que eu estava mentindo, que era tudo. Invenção de criança doente da cabeça. Mas minha mãe não deu ouvidos. Não adianta negar. Eu vi as marcas no corpo dela. Vi como ela fica quando você chega perto. Vi o medo nos olhos dela. E mais, eu sei que você engravidou ela e levou naquela bruxa para tirar a criança. Você destruiu minha filha. Destruiu sua própria irmã. Sai da minha casa antes que eu faça uma besteira. Ele saiu naquele mesmo dia, levando apenas uma trouxa de roupa e a cara de cachorro sem dono. Antes de ir embora, ainda tentou me ameaçar uma última vez. Disse que ia voltar e que eu ia pagar caro por ter aberto a boca. Mas minha mãe estava lá, firme, feito uma pedra, e disse: se você encostar um dedo nela, eu vou na delegacia contar tudo o que você fez. E depois vou na igreja, na feira, na praça. Vou contar para todo mundo que tipo de homem você é. Vai embora e não volte mais. Com Benedito fora de casa, eu pensei que ia me sentir livre, aliviada, feliz. Mas não foi bem assim. O corpo pode sair da prisão, mas às vezes a prisão não sai do corpo. Eu continuava tendo pesadelos, continuava tendo medo de ficar sozinha, continuava sobressaltando com qualquer barulho. Minha mãe fez o que podia para me ajudar. Me levou na benzedeira para tirar quebranto. Me dava banhos de folha de arruda e guiné, acendia velas para os santos, rezava novena atrás de novena. Mas tem ferida que reza não cura, tem dor que chá não alivia. Os vizinhos começaram a reparar que Benedito tinha sumido de casa. Cadê o rapaz? Perguntavam para minha mãe. Foi trabalhar em outra cidade. Ela respondia seca, sem dar mais explicação. Mas numa cidade pequena do interior, onde todo mundo conhece a vida de todo mundo, logo começaram os comentários maldosos. Deve ter brigado com a família. Sempre achei ele meio estranho. Coitada da Dona Maria, ficou só com a menina para criar. Eu voltei para a escola, mas não era mais a mesma pessoa de antes. As outras crianças notavam que eu estava diferente, mais calada, mais assustada. Dona Lourdes tentava me ajudar, me dava atenção especial, às vezes me chamava para conversar depois da aula. Mas como é que eu ia explicar para ela o que tinha acontecido? Como é que uma criança de 12 anos explica que foi usada como prostituta pelo próprio irmão? Não existiam palavras para isso naquele tempo. Não existia entendimento para esse tipo de maldade. Minha mãe arrumou trabalho, lavando roupa para mais famílias, porque agora ela tinha que sustentar a casa sozinha. Trabalhava de sol a sol. As mãos ficavam em carne viva de tanto esfregar roupa no tanque, mas ela nunca reclamou. É para nós duas, dizia ela, para a gente conseguir se virar sem depender de homem nenhum. E foi assim que aprendi desde cedo que mulher tem que ser forte, tem que saber se defender, tem que conseguir se sustentar sozinha. Mas a vida no interior é dura para a mulher sozinha, com filha. As pessoas começaram a olhar diferente para nós duas. Mulher que toca homem de casa para fora não presta, comentavam as línguas venenosas da vizinhança. Deve ter acontecido alguma coisa muito feia para ela fazer isso com o próprio filho. E tinham razão. Tinha acontecido alguma coisa muito feia mesmo, mas não era culpa da minha mãe. Era culpa do demônio que ela gerou e criou, achando que estava educando um homem de bem. Vocês que estão acompanhando essa história até aqui, vocês são guerreiros de verdade. Sei que não é fácil ouvir essas coisas pesadas, mas é assim que a gente quebra o silêncio que protege os bandidos e mata as vítimas. Se vocês puderem se inscrever no canal, isso ajuda muito para que mais pessoas ouçam histórias como essa e aprendam a proteger as crianças ao redor delas. E me contem nos comentários, vocês acham que uma mãe sempre consegue perceber quando alguma coisa está errada com o filho?
O que vocês fariam se descobrissem uma situação assim na família de vocês? De reconstrução lenta, como quem tenta juntar os cacos de um pote que quebrou em 1000 pedaços. Minha mãe, coitada, carregava uma culpa danada nos ombros, sempre se perguntando como não tinha percebido o que estava acontecendo debaixo do próprio nariz dela. Como é que eu fui tão cega, Antoninha? Como é que eu não vi que meu próprio filho estava fazendo essas maldades com você? Ela chorava escondido, quando achava que eu não estava vendo, mas eu via sim. Via e sentia uma dor no peito, porque sabia que ela estava sofrendo por minha causa. Tentei várias vezes dizer para ela que não era culpa dela, que Benedito era muito esperto para esconder as safadezas dele, que ele aproveitava justamente quando ela não estava em casa. Mas mãe é assim mesmo, carrega a culpa até pelos pecados que não cometeu. Ela começou a me vigiar de pertinho, não me deixava sozinha nem um minuto, sempre arranjava alguma vizinha para ficar comigo quando precisava sair para trabalhar. Nunca mais, ela dizia, nunca mais vão machucar minha filha. A vizinhança, que no começo ficou só no comentário baixinho, começou a fazer perguntas mais diretas. Dona Zefa, aquela fofoqueira de primeira categoria, veio na nossa casa um dia, fazendo cara de santa. Ô Maria, que foi que aconteceu mesmo com o Benedito? Sumiu feito fumaça e ninguém sabe para onde foi. Minha mãe, que era mulher de poucas palavras, respondeu só, foi embora procurar a vida dele. Mas Dona Zefa não se deu por satisfeita. Mas saiu assim do nada, sem se despedir de ninguém? Muito estranho isso. Foi aí que minha mãe mostrou do que era feita. Olhou bem nos olhos daquela mulher intrometida e disse, Dona Zefa, cada família resolve seus problemas do jeito que acha melhor. O que aconteceu aqui dentro de casa fica aqui dentro, e quem não gosta pode procurar outras coisas para se ocupar. A mulher saiu de orelha murcha, mas eu sabia que aquilo não ia ficar por aí. Em cidade pequena, quando alguém quer esconder alguma coisa, é justamente isso que todo mundo quer descobrir. As semanas foram passando e eu comecei a perceber que meu corpo estava reagindo de um jeito estranho aos poucos sinais de que estava melhorando. Qualquer homem que chegasse perto de mim, mesmo que fosse o vendedor de peixe, o carteiro ou o padre da igreja, eu travava inteira. Meu coração disparava, as mãos ficavam suadas e eu sentia uma vontade desesperada de correr e me esconder. Minha mãe percebia e sempre arranjava um jeito de me proteger, de se colocar entre mim e qualquer homem que aparecesse. Na escola, as coisas não estavam muito melhores. Eu tentava prestar atenção nas lições, mas minha cabeça parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Qualquer barulho mais alto me fazia pular da cadeira. Qualquer toque me fazia recuar. As outras meninas começaram a me evitar, porque achavam que eu era esquisita, diferente. A Antoninha ficou meio doida depois que o irmão dela foi embora. Ouvi uma delas comentando. Se elas soubessem a verdade, talvez entendessem que não era loucura, era sequela de quem passou pelo inferno e voltou viva por milagre. Dona Lourdes, que sempre foi uma professora dedicada, começou a me dar atenção especial. Ela percebia que alguma coisa muito séria tinha acontecido comigo, mesmo sem saber exatamente o que. Um dia, depois da aula, ela me chamou para conversar. Antoninha, você sabe que pode confiar em mim, né? Se alguma coisa está te incomodando, você pode falar. Eu quase contei tudo para ela. A vontade era tanta que as palavras ficaram entaladas na garganta. Mas aí lembrei de como as pessoas julgavam mulher que passava por essas coisas. E resolvi ficar quieta. Foi nessa época que minha mãe tomou uma decisão que mudou nossas vidas completamente. Antoninha, ela disse numa noite, depois do jantar de feijão com farinha que era nossa comida de todo dia, a gente vai embora daqui. Vamos procurar uma cidade maior, onde ninguém nos conhece, onde você pode recomeçar sem ninguém ficar fazendo pergunta. Eu fiquei assustada na hora, porque aquela cidadezinha, por pior que fosse, era o único lugar que eu conhecia. Mas ao mesmo tempo, senti um alívio danado, uma esperança de que talvez em outro lugar eu conseguisse ser criança de novo. A decisão de sair não foi fácil. Minha mãe teve que vender as poucas coisas que a gente tinha. As galinhas, a cabra, alguns móveis velhos, até a máquina de costura dela, que era o bem mais precioso da casa. Com o dinheiro, ela comprou 2 passagens de pau de arara para Campina Grande, que para nós parecia uma metrópole gigantesca.
Lá tem mais oportunidade de trabalho, ela dizia, e ninguém vai saber da nossa história. A vizinhança ficou alvoroçada com nossa saída. Para onde vocês vão? Por que essa pressa toda? Aconteceu alguma coisa? Minha mãe respondia a todos com a mesma frase: vamos procurar vida melhor na cidade grande. Mas eu via nos olhos das pessoas que elas desconfiavam que tinha coisa por trás. Dona Zefa chegou até a insinuar que talvez a gente estivesse fugindo de alguma dívida ou de algum problema com a justiça. Se ela soubesse que a gente estava fugindo, era de fantasma, de lembrança ruim, de lugar que só trazia dor. A viagem de Pau de Arara foi um sofrimento danado, horas e horas sacudindo naquele caminhão velho, respirando poeira, aguentando o sol quente e sereno frio. Mas quando chegamos em Campina, grande, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Era uma cidade de verdade, com ruas calçadas, casas de tijolo, luz elétrica, movimento de gente. Ali, no meio de tanta gente, talvez a gente pudesse passar despercebida, talvez eu pudesse ser só mais uma menina qualquer. Conseguimos alugar um quartinho pequeno numa pensão barata, onde o cheiro de óleo de dendê grudava na roupa e os barulhos dos outros moradores não deixavam ninguém dormir direito. Mas era nosso, era um lugar onde a gente podia trancar a porta e ninguém ia entrar sem nossa permissão. Minha mãe arrumou trabalho, lavando roupa para a família rica, e eu voltei para a escola, numa escola pública grande, onde ninguém sabia minha história. Nos primeiros dias na cidade nova, eu me sentia como o bicho do mato solto no meio da civilização. Tudo era diferente. O jeito das pessoas falarem, se vestirem, se comportarem. Mas aos poucos fui me acostumando, e pela primeira vez em anos comecei a sentir que talvez fosse possível deixar o passado para trás. Não que eu tivesse esquecido. Esquecimento é luxo que vítima de trauma não tem. Mas comecei a sentir que talvez pudesse construir uma vida nova por cima dos escombros da vida velha. A escola nova era um universo completamente diferente. Tinha professores homens, e no começo eu ficava apavorada só de ver eles. Mas eram profissionais sérios, que mantinham distância respeitosa dos alunos. E aos poucos fui percebendo que nem todo homem era igual ao Benedito. Tinha uma professora, Dona Conceição. Não, peraí. Era Dona Socorro, que dava aula de português e que tomou um carinho especial por mim. Ela percebia que eu tinha dificuldade com algumas matérias, não por falta de inteligência, mas porque minha cabeça ainda estava meio bagunçada pelos traumas passados. Você é uma menina muito inteligente, Antoninha, ela me disse um dia. Só precisa de um pouco mais de paciência consigo mesma. Às vezes a gente demora um pouquinho para cicatrizar por dentro, mas quando cicatriza, fica até mais forte do que era antes. Essas palavras foram como bálsamo na minha alma ferida. Pela primeira vez, alguém estava me dizendo que eu ia ficar bem, que ia conseguir superar tudo aquilo. Dinheiro era melhor do que lavar roupa para a família no interior. Ela saía de manhã cedinho e só voltava no fim da tarde, mas sempre deixava comida pronta e alguma vizinha de olho em mim. Nunca mais você vai ficar sozinha com um homem estranho, ela dizia. Nem que eu tenha que trabalhar dobrado para pagar alguém para te vigiar. Eu estava me adaptando à escola nova quando algo inesperado aconteceu. Um dia, voltando da aula, vi um homem parado na esquina da nossa rua que me pareceu familiar. O coração quase saiu pela boca quando reconheci. Era Benedito. Ele tinha me encontrado. De algum jeito, aquele demônio tinha descoberto onde a gente estava morando e tinha vindo atrás. Corri para casa feito louca. Tranquei a porta e fiquei esperando minha mãe chegar, tremendo igual vara verde. Quando contei para ela o que tinha visto, ela ficou uma fera. Aquele desgraçado não vai sossegar enquanto não acabar com a gente, disse ela com uma raiva que eu nunca tinha visto. Antes, naquela mesma noite, ela saiu e voltou com 2 homens grandes, uns estivadores do porto que ela tinha conhecido na lavanderia. Se ele aparecer por aqui de novo, disse ela para eles, vocês podem dar uma lição nele que ele nunca mais esquece. Pode ser até de morte. No dia seguinte, Benedito apareceu na porta da pensão. Eu estava na janela e vi quando ele chegou, com aquela cara cínica de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas antes que ele pudesse nem bater na porta, os 2 estivadores apareceram. Não ouvi o que falaram para ele, mas vi a cara de medo que ele fez quando eles se aproximaram.
Em 5 minutos, ele estava correndo rua abaixo feito cachorro com o rabo entre as pernas e nunca mais apareceu por lá. Agora sim a gente pode viver em paz, disse minha mãe. E por um tempo, foi isso mesmo que aconteceu. Eu consegui me concentrar melhor nos estudos, fiz algumas amizades na escola e aos poucos fui sentindo que talvez pudesse ter uma vida normal. Mas trauma é coisa traiçoeira, que aparece quando a gente menos espera, como o fantasma que fica escondido esperando a hora certa de dar o bote. Quando fiz 15 anos, meu corpo já tinha se desenvolvido completamente e comecei a chamar a atenção dos meninos da escola. Mas qualquer aproximação deles me deixava apavorada. Se um colega tentava me dar um abraço inocente ou se alguém chegava muito perto, eu entrava em pânico total. As amigas achavam que eu era só muito tímida, mas não. Era timidez, era terror mesmo. Terror de qualquer toque, de qualquer carinho, de qualquer coisa que me lembrasse dos tempos horríveis que eu tinha vivido. Foi nessa época que conheci o Antônio, um rapaz de 18 anos que trabalhava numa oficina perto da escola. Ele era diferente dos outros meninos, mais respeitoso, mais paciente. Quando percebia que eu ficava nervosa com alguma aproximação dele, ele recuava na hora. Não tenha pressa, Antoninha, ele dizia. Cada pessoa tem seu tempo para confiar nos outros. Ele não sabia da minha história, mas tinha uma intuição danada de que alguma coisa muito séria tinha acontecido comigo. Antônio começou a me visitar em casa, sempre com permissão da minha mãe, sempre respeitando todos os limites. Ele trazia flores do campo, me ajudava com as lições da escola, conversava sobre planos para o futuro. Pela primeira vez na vida, eu comecei a sentir que talvez fosse possível gostar de um homem sem sentir medo, sem sentir nojo, sem querer sair correndo. Mas quando ele tentou me dar o primeiro beijo, eu desabei. Foi como se todas as memórias ruins voltassem de uma vez só. O cheiro de Benedito, o gosto das garrafadas estranhas que ele me dava, a sensação de nojo que me consumia quando ele me tocava. Comecei a chorar desesperadamente, a tremer, a gritar que não queria, que ele parasse, que me deixasse em paz. O coitado do Antônio ficou desesperado, sem entender o que tinha acontecido. Minha mãe, que ouviu o barulho, veio correndo. Quando viu o estado que eu estava, mandou Antônio embora na hora. Sai daqui, menino, e não volta mais. Minha filha não está pronta para essas coisas. Ele tentou explicar que não tinha feito nada demais, que só tinha tentado dar um beijinho, mas minha mãe não quis ouvir. Para ela, qualquer homem que fizesse eu chorar daquele jeito era perigoso. Passei semanas deprimida depois desse episódio. Não conseguia parar de pensar que talvez eu estivesse condenada a viver sozinha para sempre, que nunca ia conseguir ser normal, nunca ia conseguir namorar, casar, ter filhos como qualquer mulher. Benedito destruiu até meu futuro, eu pensava. Ele não só roubou minha infância, ele roubou minha chance de ser feliz. Foi Dona Socorro, minha professora de português, que me ajudou a enxergar as coisas de outro jeito. Ela percebeu que eu estava muito triste e me chamou para conversar depois da aula. Antoninha, eu não sei o que aconteceu na sua vida antes de você chegar aqui, mas eu vejo nos seus olhos que foi alguma coisa muito dolorosa. Quero que você saiba que não importa o que aconteceu no passado, você ainda pode ter um futuro bonito pela frente. Como é que a senhora pode ter certeza disso? Perguntei para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu já vi muitas mulheres que passaram por situações difíceis e conseguiram reconstruir suas vidas. Ela respondeu. A dor pode marcar a gente, mas não precisa definir quem a gente é. Você é muito mais forte do que imagina. Essas palavras mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Pela primeira vez, alguém estava me dizendo que eu tinha força, que eu tinha valor, que meu passado não precisava determinar meu futuro. Comecei a frequentar a biblioteca da escola, a ler livros sobre mulheres corajosas que tinham enfrentado dificuldades e vencido. Cada história que eu lia me dava um pouquinho mais de esperança. Minha mãe, vendo que eu estava mais animada, resolveu me contar uma coisa que tinha guardado em segredo. Antoninha, seu pai não morreu nem fugiu com outra mulher como todo mundo fala. Ele me batia, me humilhava, fazia coisas horríveis comigo. Um dia eu tive coragem de expulsar ele de casa e ele foi embora ameaçando que ia voltar para me matar. Nunca mais apareceu, graças a Deus. Fiquei chocada com essa revelação.
Minha mãe também tinha sido vítima de violência, também tinha passado por traumas, também tinha tido que reconstruir a vida do zero. Por que a senhora nunca me contou isso antes? Perguntei. Porque não queria que você crescesse com ódio dos homens no coração, ela respondeu. Queria que você tivesse chance de encontrar um homem bom, diferente do seu pai e do seu irmão. Vocês que estão acompanhando essa história desde o começo, vocês estão sendo testemunhas de uma jornada de dor, mas também de superação. Se essa história está tocando vocês de algum jeito, se vocês acham que outras pessoas precisam ouvir isso, se inscrevam no canal e compartilhem. E me contem nos comentários, vocês conhecem alguém que passou por situação parecida? Como vocês acham que a gente pode ajudar pessoas que estão tentando reconstruir a vida depois de um trauma? Com essa conversa, entendi que a força para recomeçar estava no meu sangue, estava na minha herança de mulher guerreira. Se minha mãe tinha conseguido se livrar de um marido violento e criar uma filha sozinha, eu também podia conseguir me livrar das correntes do passado e construir um futuro digno. Planta esperança por cima. Resolvi dar uma nova chance para o Antônio. Chamei ele para uma conversa séria e contei, sem entrar nos detalhes mais pesados, que eu tinha passado por situações muito difíceis no passado, que tinha sido machucada por alguém da família e que por isso tinha medo de intimidade. Ele escutou tudo sem me julgar, sem fazer perguntas indiscretas, sem tentar me pressionar para contar mais do que eu estava pronta para falar. Antoninha, ele disse, segurando minha mão com delicadeza, eu não preciso saber de tudo o que aconteceu com você. Só preciso saber que você está aqui agora, que está viva, que está tentando ser feliz. E se eu puder ajudar você de algum jeito nessa caminhada, eu quero ajudar. Foram essas palavras simples e sinceras que começaram a curar meu coração de um jeito que nem reza nem remédio tinha conseguido curar. A gente recomeçou o namoro devagar, respeitando meus limites, respeitando meu tempo. Ele me ensinava que carinho podia ser diferente do que eu tinha conhecido, que toque podia trazer conforto em vez de dor, que intimidade podia ser construída com paciência e respeito. Não foi fácil. Teve muita noite que eu acordei gritando por causa de pesadelo, teve muita vez que eu tive que parar no meio de um beijo porque as lembranças ruins voltavam. Mas Antônio nunca desistiu de mim. Quando fiz 18 anos, ele me pediu em casamento. Não foi nada grandioso. Não teve ajoelhada no chão, nem anel de brilhante. Ele simplesmente disse: quer construir uma família comigo, Antoninha? Quer que a gente escreva uma história nova, só nossa, sem fantasma do passado atrapalhando? Eu chorei tanto que ele ficou preocupado. Achou que eu estava recusando. Mas eram lágrimas de felicidade. Lágrimas de quem finalmente tinha encontrado um homem que sabia amar sem machucar. Casamos numa cerimônia simples, só no civil, com minha mãe e alguns amigos de testemunha. Não tivemos festa grande porque não tínhamos dinheiro para isso, mas foi o dia mais feliz da minha vida até então. Quando o juiz perguntou se eu aceitava o Antônio como marido, minha voz saiu firme e clara. Aceito sim, senhor. E naquele momento eu senti que estava enterrando de vez a menina machucada que eu tinha sido e nascendo como mulher nova. A vida de casada trouxe desafios que eu não esperava. A intimidade física foi o mais difícil de todos. Por mais que Antônio fosse paciente e carinhoso, meu corpo ainda guardava memórias dos traumas, ainda reagia com medo e tensão. Teve noites que eu chorava nos braços dele, pedindo desculpa por não conseguir ser uma esposa normal. Ele sempre dizia: não existe esposa normal, Antoninha. Existe esposa feliz e esposa infeliz. E eu quero que você seja feliz do jeito que você conseguir ser. Foi nessa época que uma vizinha me falou sobre uma mulher na cidade que ajudava outras mulheres com problemas íntimos. Dona Josefa era uma senhora que tinha estudado para ser parteira, mas que acabou virando uma espécie de conselheira para mulheres que tinham dificuldades na vida conjugal. Resolvi procurar ela, mesmo com vergonha, porque queria muito conseguir ser uma esposa completa para Antônio. Dona Josefa me recebeu numa salinha simples, cheia de plantas medicinais e santos católicos. Quando contei minha história para ela, sem esconder nada dessa vez, ela balançou a cabeça com tristeza. Minha filha, você não é a primeira moça que chega aqui com essa história. Infelizmente, tem muito homem nojento por esse mundo afora, fazendo maldade com criança inocente. Ela me ensinou algumas técnicas de respiração,
me deu uns chás calmantes e, principalmente, me ensinou que eu tinha direito de dizer não, sempre que não me sentisse confortável, mesmo sendo casada. Marido que presta entende quando mulher não está no clima, ela me explicou. E mulher que passou pelo que você passou precisa de ainda mais compreensão. Não tenha pressa, não. Se cobre tanto. O amor verdadeiro tem paciência infinita. Essas consultas com Dona Josefa me ajudaram muito a entender que eu não estava quebrada, só estava machucada, e que machucado sara com tempo e cuidado. Aos poucos, fui conseguindo relaxar mais nos braços do meu marido. Aprendi a diferença entre o toque que machuca e o toque que cura, entre o homem que pega e o homem que acolhe. Antônio nunca tentou forçar nada, nunca fez eu me sentir obrigada a nada. Ele esperou eu estar pronta. E quando finalmente conseguimos ter nossa primeira relação íntima completa, foi como se eu tivesse nascido de novo. 2 anos depois do casamento, descobri que estava grávida. A notícia me deixou apavorada no começo, porque trouxe de volta todas as lembranças da gravidez anterior, aquela que Benedito tinha causado e que terminou de forma tão traumática. Mas Antônio me tranquilizou. Esse bebê é nosso, Antoninha. É fruto do nosso amor, não da maldade de ninguém. Vai ser diferente de tudo o que aconteceu antes. E foi diferente mesmo. A gravidez foi tranquila, cercada de carinho e cuidado. Antônio fazia questão de ir comigo em todas as consultas com a parteira. Me ajudava com os enjoos, massageava meus pés inchados, conversava com a barriga toda noite. Quando nossa primeira filha nasceu, uma menina linda que a gente batizou de Rosa, eu chorei de emoção ao segurá-la nos braços. Essa menina nunca vai passar pelo que eu passei, prometi para ela. Essa menina vai crescer protegida, amada, respeitada. Minha mãe, que já estava com mais de 60 anos, ficou radiante de ser avó. Ela ajudava a cuidar da Rosa, contava histórias para ela, fazia roupinhas de crochê. Agora sim nossa família está completa, ela dizia. Agora temos uma menina que vai crescer sabendo o que é amor de verdade. Ver minha mãe com a netinha no colo, vendo aquele ciclo de dor se transformando em ciclo de amor, foi uma das visões mais bonitas da minha vida. Quando Rosa completou 3 anos, eu engravidei de novo. Dessa vez foi um menino, que chamamos de João. Antônio ficou louco de felicidade, porque sempre quis ter um filho homem para ensinar a ser diferente dos homens ruins que existem por aí. Vou ensinar ele a respeitar mulher desde pequeno, dizia ele. Vou ensinar que homem de verdade protege, não machuca. Foi vendo Antônio com nossos filhos que eu entendi completamente a diferença entre homem de bem e homem ruim. Ele brincava com eles sem malícia, cuidava deles com carinho, protegia sem ser possessivo. Nunca levantou a mão para nenhum dos dois, nunca gritou desnecessário, nunca fez eles sentirem medo dele. Era o pai que eu gostaria de ter tido, o irmão que eu gostaria que Rosa e João fossem um para o outro. Os anos foram passando e nossa família foi crescendo em amor e harmonia. Tivemos mais 2 filhos, Maria e José. Nossa casa, mesmo sendo simples, era cheia de alegria, de risada de criança, de conversas ao redor da mesa. Antônio trabalhava duro na oficina. Eu cuidava da casa e das crianças, e minha mãe nos ajudava com sua sabedoria de mulher que tinha enfrentado muitas tempestades e saído vitoriosa. Quando as crianças começaram a crescer e fazer perguntas sobre a família, sobre parentes, sobre o passado, eu e Antônio conversamos sobre o que contar para eles. Decidimos ser honestos, mas de forma adequada para a idade. Contamos que a vovó tinha sido muito corajosa, que tinha protegido a mamãe de pessoas ruins, que por isso a gente tinha vindo morar na cidade grande. Nem todo mundo é bom no mundo, explicávamos, mas vocês podem confiar que papai e mamãe sempre vão proteger vocês. Instituição que ajudava crianças em situação de risco. Queria usar minha dor para impedir que outras crianças passassem pelo que eu passei. No começo, foi muito difícil. Cada criança que chegava lá com marcas de violência me fazia reviver meus próprios traumas. Tinha dia que eu voltava para casa chorando, desabafando com Antônio sobre as maldades que tinha visto. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que finalmente estava dando um propósito para todo o sofrimento que tinha vivido. Se minha experiência pudesse salvar uma criança que fosse, toda dor teria valido a pena.
Foi nesse trabalho voluntário que conheci a doutora Marta, uma psicóloga que trabalhava com vítimas de violência. Ela foi a primeira pessoa que me explicou que o que eu tinha vivido tinha nome: abuso sexual infantil. Até então, eu não sabia que existia uma palavra para definir aquilo. Não sabia que outras pessoas passavam pelas mesmas coisas. Não sabia que existiam profissionais especializados em ajudar pessoas como eu. Antoninha, ela me disse numa conversa, você sabe que sua história pode ajudar muitas pessoas? Você já pensou em contar publicamente o que aconteceu com você? A ideia me assustou no começo. Expor minha intimidade, falar sobre coisas que eu tinha guardado em segredo a vida toda, enfrentar o julgamento das pessoas. Mas a doutora Marta me explicou que testemunhos como o meu podiam ensinar outros pais a protegerem seus filhos, podiam ensinar crianças a reconhecerem situações perigosas. Conversei com Antônio sobre a possibilidade de tornar minha história pública. Ele me apoiou completamente. Se você se sentir forte para isso, eu estou contigo. Se sua dor pode virar escudo para proteger outras crianças, então vale a pena enfrentar qualquer coisa. Meus filhos, que na época já eram adultos e tinham suas próprias famílias, também me incentivaram. Mãe, a senhora é a mulher mais corajosa que a gente conhece. Se alguém pode falar sobre isso sem se quebrar, é a senhora. Foi assim que comecei a dar palestras em escolas, igrejas, associações de bairro. No começo, minha voz tremia, minhas mãos suavam, meu coração disparava. Mas cada vez que eu via uma mãe se aproximar depois da palestra para dizer que ia ficar mais atenta aos sinais que o filho dava, cada vez que uma criança vinha me contar que estava passando por situação parecida, eu sabia que estava no caminho certo. Uma das histórias que mais me marcou foi a de uma menina de 10 anos chamada Carminha. Depois de uma palestra numa escola, ela se aproximou de mim e sussurrou: Tia, o que a senhora falou acontece comigo também. Meu padrasto faz essas coisas comigo e disse que se eu contar, ele mata minha mãe. Meu sangue gelou na hora, porque era exatamente a mesma chantagem que Benedito usava comigo. Levei o caso para a doutora Marta, que acionou os órgãos competentes. Carminha foi retirada daquela casa, o padrasto foi preso e ela conseguiu recomeçar a vida, numa família substituta que a amava de verdade. Alguns anos depois, ela me procurou para agradecer. Se a senhora não tivesse contado sua história naquele dia, eu nunca teria tido coragem de pedir ajuda. A senhora salvou minha vida. Casos como o da Carminha me davam força para continuar. Mesmo quando as pessoas me criticavam, dizendo que eu estava lavando roupa suja em público, que algumas coisas eram melhor ficar no silêncio, eu lembrava de cada criança que eu tinha ajudado e seguia em frente. O silêncio tinha sido meu inimigo durante anos, não ia ser meu aliado agora. Minha mãe, que já estava bem velhinha, ficou muito orgulhosa do trabalho que eu estava fazendo. Minha filha virou uma guerreira, ela dizia para as vizinhas. Pegou a dor que passamos e transformou em proteção para outras famílias. Infelizmente, ela não conseguiu ver todo o impacto do meu trabalho, porque morreu aos 78 anos, dormindo tranquila na sua cama, cercada de amor e carinho. A morte da minha mãe foi um baque muito grande, mas também foi libertadora de um jeito estranho. Senti que ela tinha ficado na terra o tempo necessário para me ver curada, para ver nossa família reconstruída, para ver que o mal que Benedito tinha plantado não tinha conseguido destruir completamente nossa raiz. Ela partiu em paz, sabendo que tinha cumprido seu papel de mãe protetora. Antônio me apoiou durante todo o luto, como sempre fez em todos os momentos difíceis da nossa vida. A gente já estava casado há mais de 40 anos, e ele continuava sendo o mesmo homem paciente e carinhoso que tinha me ajudado a acreditar no amor novamente. Sua mãe está orgulhosa de você lá de cima. Ele me consolava. Ela está vendo que a filha dela se tornou uma mulher que protege outras filhas. Continuei com meu trabalho voluntário até os 70 anos, quando o corpo começou a dar sinais de que era hora de diminuir o ritmo. Mas mesmo depois de me aposentar das palestras, continuei. Recebendo pessoas em casa, continuei orientando mães preocupadas, continuei sendo uma voz ativa na proteção de crianças vulneráveis. Minha casa virou um ponto de referência para quem precisava de ajuda ou conselho. Hoje, aos 85 anos, vendo meus netos brincando no quintal, vendo meus filhos criando seus filhos com amor e respeito,
Sinto que cumpri minha missão na vida. Transformei o veneno em antídoto. Transformei a dor em cura. Transformei o silêncio em voz. Benedito pensou que tinha destruído minha vida, mas na verdade ele só conseguiu mostrar do que eu era capaz quando decidisse lutar. Nunca mais soube notícias dele. Às vezes me pergunto se ainda está vivo, se continuou fazendo maldades com outras pessoas, se algum dia sentiu remorso pelo que fez. Mas essas perguntas não me consomem mais como consumiam antes. Aprendi que a justiça verdadeira não é a gente se vingar de quem nos machucou. É a gente impedir que outras pessoas sejam machucadas da mesma forma. Minha história não tem final feliz no sentido romântico da coisa. Não é daquelas histórias onde tudo se resolve perfeitamente e todo mundo vive feliz para sempre. Minha história tem um final real. Uma mulher que sobreviveu, que reconstruiu, que amou e foi amada, que criou filhos saudáveis, que protegeu outras crianças. É um final onde a vida venceu a morte, onde o amor venceu o ódio, onde a luz venceu a escuridão. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, você é uma pessoa especial. Sei que não foi fácil ouvir essas palavras pesadas, mas você aguentou porque entende que histórias assim precisam ser contadas. Se inscreva no canal, porque juntos a gente pode formar uma rede de proteção para as crianças que estão por aí precisando de ajuda. Deixe nos comentários sua reflexão sobre tudo o que ouviu. Conte se você conhece alguém que passou por situação parecida. Conte como podemos melhorar a proteção das nossas crianças. E lembre-se sempre, se você conhece uma criança que está dando sinais estranhos, que está muito calada, muito assustada, que tem medo de ficar sozinha com determinadas pessoas, não ignore esses sinais. Pergunte, investigue, proteja. Às vezes uma palavra sua pode salvar uma vida inteira. E se você mesmo passou por algo parecido com o que eu passei, saiba que não é culpa sua, que você pode sim reconstruir sua vida, que existe esperança depois da dor. Obrigada por me ouvirem, por dividirem essa dor e essa vitória comigo. Que minha história sirva de força para quem precisa, de alerta para quem pode proteger e de esperança para quem ainda está lutando. A vida pode ser cruel às vezes, mas ela também pode ser generosa com quem não desiste de viver.